Bom dia, senhores vereadores, senhor vice-presidente e todos aqui presentes. Peço desculpa do meu atraso e íamos começar a reunião de Câmara, começando pelo período antes da ordem do dia. Sr. Vereador Pedro Lopes de Mendonça, faça favor. Bom dia a todos. É sobre a manifestação do dia 16. Mais uma vez demonstrou o descontentamento da população de norte a sul do país e que, enfim, não foi devidamente retratada na comunicação social, mas o que é um facto é que milhares e milhares de pessoas vieram para a rua, desde Lisboa, Coimbra, Braga, Porto, etc. Portanto, acho que demonstrando perfeitamente o descontentamento relativamente às medidas que o Governo tem efetuado. Continua com uma política cega na saúde, com a sua privatização em que os hospitais de participações público-privadas, que nos hospitais de participações públicas ou privadas entram cada vez mais capitais americanos e alemães, pretendendo o Governo destinar determinadas áreas apenas para a utilização de estrangeiros. Na educação, a diminuição drástica dos professores e depois a diminuição também drástica dos direitos sociais, retirando o complemento de dependência a uns bons milhares de portugueses, com dependência e invalidade superior a 60%, para além de outras medidas antissociais que em nada visam o desenvolvimento do país, antes pelo contrário, o empobrecimento da população em geral. É por isso que este movimento é crescente devido à injustiça social que, infelizmente, a política deste Governo tem sustentado. Há que pôr fim a este tipo de política, uma política de desemprego, o encerramento de 27 empresas por dia e de uma recessão económica de 3,2% e sempre a recuar. Portanto, este é um dos pontos. E estamos bastante preocupados com a situação do país porque realmente a corda já se partiu. Segundo ponto, vimos mais um acidente ferroviário, agora na linha de Cascais, que nada de bom traz para o turismo em Cascais e da região. Desgaste material, inadequada manutenção ou até mesmo inexistente. Não é privatizar os concessionários que é a solução. A solução é mantê-la e proceder a um investimento por forma a que as infraestruturas do material circulante tenham as condições de segurança para que o equipamento sirva aos interesses da população. Mas não é com a solução como que foram acordadas com a Fertagos, a única ferrovia privada que une Lisboa a Setúbal através da ponte 25 de Abril. O Estado forneceu a linha, portanto cedeu a linha, as estações e os comboios ao operador privado, ficando com o encargo da dívida e que são imputados nas contas da Refer e da CP e por isso apresenta também grandes prejuízos. O Governo para além de tudo, ainda, portanto, paga indemnizações compensatórias e ficando a empresa com uma receita, com uma diminuta receita e cada vez com mais encargos do investimento da CP. Por isso, nós achamos que devemos pensar com uma visão integrada entre o transporte rodoviário e ferroviário e que sirvam os passageiros. É a altura também de acabar com a concessão e exploração da Scoturbo, que também gostaríamos de saber como é que está esta situação, se efetivamente é ou não renovada, portanto, esta concessão. Sobre a reforma administrativa, pensamos que a resposta do Supremo Tribunal Administrativo é muito fraquinha, pois diz que não nos devemos ingerir em outras gestões que competem a outros indivíduos. Acho que realmente é triste uma resposta destas, porque quem está a ingerir é exatamente o Governo Central. Teremos que continuar a defender a nossa razão e não cruzar os braços. Teremos que arranjar soluções e defender os interesses da população local e a política de proximidade.
Foi por isso que se instituiu o poder local. E, por fim, é o bairro da Cruz Vermelha para quando é que se prevê a resolução dos prédios degradados e do realojamento dos que ainda faltam. Penso que são poucos, não é? Mas ainda faltam alguns. Pronto, e são estes os pontos. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não vejo outras inscrições. Pedia ao último ponto do bairro da Cruz Vermelha, eu depois também responderei às questões que foram colocadas anteriormente. Sr. Vereador, faça favor. Bom dia, Sr. Presidente. Obrigado. Esclarecendo, neste momento está a decorrer, terei todo o gosto em partilhar esta informação mais detalhada. Obviamente não tenho agora aqui todos os números, mas neste momento já estamos a mais de metade dos realojamentos concluídos e, portanto, com as pessoas já mesmo a viverem nas casas que lhes foram destinadas, existe um número de pessoas relativamente elevado, ou seja, desta segunda metade, que já têm casa destinada e que estão a aguardar que sejam realizadas as obras dessas mesmas casas para que possam efetuar a transferência. Depois, como é de alguma forma um bocadinho inevitável neste processo, existem algumas situações um pouco mais difíceis de conseguir concretizar, mas estão a decorrer, obviamente, as conversações com as pessoas de uma forma positiva e, portanto, esperemos, obviamente, no curto prazo, ter o processo concluído, mas depois, se o Sr. Vereador quiser, terei a oportunidade de lhe dizer os números todos mais em concreto. Muito obrigado. Em relação a este ponto, só acrescentar que trata-se de uma matéria que durou dezenas de anos a resolver e que finalmente tem uma solução que está a ser implementada, para além de também deixar aqui uma palavra de reconhecimento ao Sr. Vereador Frederico Almeida e depois também ao Sr. Vereador Nuno Pitera Lopes, pela resolução que estão a ter com o Instituto do Estado, em que também nós próprios estamos a resolver um conjunto de situações que também se arrastam há dezenas de anos e das quais vai ser possível ultrapassar também algumas carências de alojamento, de habitação em Cascais. E, portanto, nesse sentido, eu estou desejoso de deitar abaixo o prédio, o famoso lote 13 ou 16. Portanto, são uma série de lotes que vão abaixo. Espero poder estar em condições de o deitar abaixo no mais curto espaço de tempo. Dizer ao Sr. Vereador que, enfim, percebendo que as questões que coloca aqui no período de ordem do dia são orientados pelo coletivo e, portanto, são gerais em todos os municípios, todos os senhores eleitos da CDU têm essa obrigação, mas também dizer que, da parte de quem não é eleito da CDU, também consideramos que também há limites, em termos de mais ou menos de paciência em relação a esse tipo de questionamentos. E, portanto, dizer que venham os capitais americanos, alemães, como já vieram os chineses, os russos, todos os capitais que venham, enfim, nas privadas, então, não nos parece, aqui temos uma separação clara, em que o Estado não deve intervir naquilo que não é do Estado, mas também que venham nas públicas e que consigam, de facto, ajudar a que o país se salve. E, portanto, não vimos qual é a questão dos capitais americanos e alemães, como também, no passado, não vimos por parte da CDU ou do Partido Comunista nenhuma questão sobre os capitais soviéticos que invadiram outros países e, portanto, também aqui faz parte daquilo que sejam as estratégias de cada um e dos interesses de cada um e, portanto, nós nisso não nos imiscuímos e que venham, mas no caso em que está Portugal, que venham, de facto, esses capitais e muitos outros que possibilitem o desenvolvimento do país. Em relação às manifestações, já só com grande fé é que se consegue acreditar que são de grande sucesso, porque, como se viu em Lisboa, cada vez a própria CGTP e o seu líder, com o seu radicalismo, têm vindo a perder força e, portanto, por muitas justas que sejam as reivindicações, mas também temos vindo a assistir que, da parte do Partido Comunista, cada vez se constituem mais comissões disto, daquilo e daquilo outro, em que as pessoas pertencem a variedíssimas comissões, porque se vê nas manifestações, umas vezes a representar a classe A, outras vezes o interesse B, outras vezes o interesse C, e isso também não credibiliza, no meu entender, essa posição, porque inclusivamente é mais do que evidente. Em relação à injustiça social que este Governo tem vindo a provocar, acho que é incoerente
com aquilo que neste momento se está a passar, ou seja, temos que salvaguardar de facto quem precisa mais, sendo que o esforço tem que ser colocado no coletivo, e nomeadamente a nós que estamos aqui eleitos, sabemos que somos aqueles que temos contribuído mais porque já perdemos 1/3 dos nossos próprios rendimentos, mas isso de forma a assegurar a que quem precise de facto tenha algum apoio e mantenha a sua dignidade e mantenha a esperança que obviamente não pode deixar de perder. Em relação à reforma administrativa, enfim, eu não consigo avaliar, até porque não tenho essas competências, se o Supremo Tribunal tem decisões fraquinhas ou fortes. Espero que nunca tenha decisões fortes, no sentido de musculadas, porque isso não é próprio da democracia. Se no oposto o fraquinho tem a ver com o respeito das leis democráticas, então que as tenha fraquinhas. Quanto às questões que aí sim dizem respeito ao Conselho diretamente, que têm a ver com a da CP e Scoturbo, eu pensei que estava agendado como informação as 2 cartas que fiz, quer para o Secretário de Estado dos Transportes, quer sobre o acidente da CP, quer sobre a Scoturbo, em que, uma vez mais, manifestámos não só a nossa preocupação, mas a nossa disponibilidade para encontrar soluções alternativas. No caso da Scoturbo, com uma agravante que não foi referida pelo Sr. Vereador, porque a empresa decidiu fazer aquilo que eu considero ser um ato de terrorismo social, anunciar no seu site que a partir do dia 1 de abril não aceita passos sociais no Conselho. E, portanto, isso é de uma gravidade extrema, como é óbvio, e que, no nosso entender, estão, com essas e com outras atitudes que estão mencionadas na carta que enviei para o Secretário de Estado, considero que eles próprios quebraram o contrato de concessão, porque é um contrato de concessão para prestarem um serviço público e, portanto, nesse sentido, deixam de o fazer e, portanto, o contrato estará resgatado por incumprimento pela própria operadora. As informações que eu tenho do Governo e que, entretanto, já foram públicas no caso da CP, é que até ao final deste ano estarão em condições de ter a solução definitiva e que muito provavelmente passará pela concessão, e também para dizer que a concessão não tem que necessariamente e não vai necessariamente passar por um prejuízo dos utentes, antes pelo contrário vai passar por uma melhoria do serviço aos utentes, mantendo os preços. Até porque, como sabemos, parte daquilo que hoje inibe a CP de se financiar para poder ter material circulante em condições na linha de Cascais tem a ver com a dívida que foi absorvida pela CP para pagar o metro de superfície da outra margem. E, portanto, sem qualquer compromisso, sem qualquer benefício para os nossos municípios. E já agora aí também conviria ter uma posição da CDU, achar que é injusto que se tenha transferido financiamento para os municípios da margem sul em detrimento dos investimentos que se têm que realizar na margem norte e, portanto, e nomeadamente na linha de Cascais. Mas as informações que tenho do Governo na CP e na Scoturbo, embora publicamente já tenha vindo o Sr. Secretário de Estado a falar sobre a CP, é de que, de facto, se vai, até ao final do ano, na Scoturbo, abrir concurso para novas concessões e na CP que se vai colocar também a possibilidade de concessionar a linha a entidades privadas e quer numa situação, quer noutra, tenho informação de que há pessoas interessadas, portanto, há empresas interessadas, o que é um bom pronúncio para que se possa desenvolver e a Câmara, quer numa situação, quer noutra, a disponibilidade que eu manifestei é porque há algum conjunto de medidas que dependem também da Câmara Municipal de Cascais, que beneficiam a própria prestação de serviço e beneficiam a rentabilidade das próprias concessões e que nós temos total disponibilidade para contribuir e para colaborar. Algo que já foi disponibilizado, que era nomeadamente a Scoturbo, e que não foi aceito pela empresa, porque de facto acreditamos, quem conhece esta atividade e também com base nas informações e no aconselhamento à época da senhora vereadora eleita pelo Partido Socialista, Leonor Coutinho, que é, como se sabe, uma especialista nesta matéria, de facto foi possível nós termos uma estratégia muito fundamentada, quer política, porque tinha o consenso, enfim, generalizado,
mas também técnica, e nesse sentido a Scoturbo sempre manteve uma posição autista e não quis connosco colaborar, razão pela qual também adiei algumas medidas que têm a ver com estas concessões, que têm a ver no que diz respeito ao município. Portanto, estamos a falar de estacionamento, estamos a falar de movimentos controlados em que se beneficia o transporte público em detrimento do transporte privado, nomeadamente a nível de semaforização, enfim, a nível de parques de estacionamento, todo um conjunto de políticas que nós podemos avançar, desde que enquadradas também nesta estratégia de melhoria da prestação de serviço no transporte público. Dito isto, Sr. Vereador, faça favor. Eu, para já, quando falo de União Soviética ou não, porque não está neste âmbito, mas todas as medidas que efetivamente eu falei aqui de capitais americanos e de alemães, exatamente pela aquisição de capital das participações públicas ou privadas que têm determinados e que adquiriram em determinados hospitais aqui portugueses. E aquilo que realmente chegou a conhecimento foi que, efetivamente, eles pretenderiam fazer essas áreas e esses espaços só para estrangeiros, nos próprios hospitais. Pronto, a realidade, portanto, ainda não demonstrou, ainda não veio nada à lume, enfim, em termos públicos, mas o que é um facto é aquilo que se fala e é o detrimento dos serviços hospitalares que efetivamente estão a ter, pelo menos nos hospitais públicos, e com algum conhecimento de causa sobre esse assunto, mesmo aqui, quer no Hospital de Cascais, quer na Amadora Sintra, quer noutros centros hospitalares do país. Portanto, essa foi uma questão, foi exatamente por isso, portanto não me refiro a outras coisas estrangeiras. Quanto à Almada, não sei se sabe que o metropolitano de superfície não foi exatamente um investimento ao nível central e uma obrigação, até mais, até teve embargado durante uma boa parte de tempo ali naquela zona. E não foi de interesse que a Câmara tivesse interesse em fazer essa metropolitana de superfície. E a CDU, no devido momento e na devida altura, exatamente contestou exatamente a construção daquela linha. Muito bem, é isso que nos divide, porque se quiserem fazer esse método de superfície aqui em Cascais, nós não nos opomos, ainda para mais com os preços dos bilhetes com que depois foram colocados na população. E, portanto, foi pena de facto não terem feito em Cascais, porque estaríamos melhor servidos. Quanto a essa questão dos hospitais dos americanos e dos alemães, vou-lhe ser franco, enfim, isso é um bocadinho a história do capuchinho vermelho, e do lobo contado ao contrário, quer dizer, não estou a ver o que é que isso, quer dizer, às tantas foi o capuchinho vermelho que comeu o lobo e não o lobo que comeu o capuchinho vermelho, mas enfim, mas como diz que não é público, realmente não é público, portanto é uma versão não editada. Quando falei dos soviéticos, sabemos que houve investimentos soviéticos também cá em Portugal, canalizados até por pessoas, pelo menos conotadas com a militância no Partido Comunista, e portanto também na altura também foram bem-vindos, certamente, até porque permitiram, em alguns casos, ficarmos com o ar mais refrescado nas nossas salas. Mas, dito isto, então passaríamos à ordem de trabalhos, em que tenho para colocar à consideração dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras a aceitação de 3 pontos prévios que coloco para votação a aceitação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aceitos os 3 pontos prévios. Começávamos exatamente pelos mesmos, em que o ponto 1 é um concurso para fornecimento de refeições nos refeitórios municipais, um parecer prévio favorável. Não haver intervenções, passa a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O segundo ponto é sobre a aquisição de serviços às conferências do Estoril, que vejo que foram distribuídos a informação das próximas. Senhora Vereadora Teresa Gago, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. A nossa dúvida em relação aqui à aquisição de serviços às conferências do Estoril é que, mais uma vez, não vem um orçamento discriminado por todas as atividades que vão ser desenvolvidas. Só nesta proposta que aqui está é perto de 1 milhão de euros, portanto 250 mil euros aproximadamente, só
contemplando o valor máximo de 140 mil euros para viagens e depois pressupor-se-á que é a aquisição de serviços em relação aos oradores. São 4 oradores que estão aqui discriminados, faltam 18, de onde me parece importante que houvesse uma estimativa global de quanto é que será o orçamento total da conferência. Bem, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, estimado público. Eu, se percebi bem da intervenção da Sra. Vereadora, falou num milhão de euros. Como? Ah, $1/4 milhão, é uma forma diferente de dizer. Ok, 250. Percebi 1 milhão e fiquei preocupado com as contas, porque de facto não me dava 1 milhão de euros. As conferências do Estoril, as últimas conferências do Estoril, o orçamento discriminado veio à reunião de Câmara. Estas também virão, portanto é um processo gradual. Estas conferências do Estoril vão ser mais baratas, por assim dizer. Vamos gastar menos, vamos investir menos do que nas últimas e, portanto, que foi completamente transparente. Veio à reunião de Câmara, todos os vereadores tiveram acesso a esse orçamento e, portanto, na altura, quando fecharmos todo o processo, neste momento estamos num processo de aquisição só dos oradores e, portanto, é a única coisa que nós podemos estimar neste momento é a questão dos oradores e das viagens dos oradores. Tudo o restante estamos em negociação para tentar encurtar e tornar o orçamento o mais enxuto possível, já que este ano o lema é fazer mais, melhor e com menos e, portanto, iremos cumprir esse lema também nas conferências do Estoril deste ano. E, portanto, na altura certa apresentaremos o orçamento discriminado e totalmente transparente, como fizemos nas últimas edições, que a Sra. Vereadora se calhar não teve a oportunidade de ver os orçamentos, mas que, de certeza, que o Gabinete do Partido Socialista tem essa documentação do passado e poderá comparar e analisar as duas propostas. Muito obrigado, Sr. Vereador Pedro Lopes de Mendonça. Eu penso que estas questões podia haver uma certa previsão, porque normalmente nós temos feito isso, enfim, nas conferências de Estoril, em princípio tem sido, enfim, até a pedido e tal, pronto, e a gente o ano passado até foi exatamente desta mesma forma. Mas poderia saber mais ou menos uma previsão, uma estimativa de custos efetivos da conferência do Estoril. E depois, pronto, depois era exatamente enquadrá-los dentro dessa perspectiva de custos. Não é? Penso eu que era, pronto, seria mais, enfim, mais explícita, portanto, todo um tipo de despesa, concordando logicamente com as conferências do Estoril e a utilidade que efetivamente tem, mas a apresentação poderia talvez ser assim e depois parcialmente ir apresentando os custos e as despesas. É isso que eu devo dizer. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu, da parte da Sra. Vereadora, compreendo porque é nova aqui na Câmara e, portanto, não tem, obviamente, esse registro ou pode não ter presente os próprios mecanismos de gestão autárquica com que estamos sujeitos. Embora, enfim, já tenha tempo também para saber. Mas da parte do Sr. Vereador não, porque é um vereador experiente nesta Casa. Obviamente que esse orçamento está feito, está aprovado em sessão de Câmara, inclusive é público, porque se formos às GOPs do orçamento que foi aprovado para o ano 2013, tudo isso está lá previsto. Não é expectável que nós agora tiremos coelhos sem qualquer sentido secundário de interpretação, coelhos da cartola e pusemos aqui a inventar números. Portanto, eles estão previstos em sede das grandes opções do plano aprovadas para o orçamento de 2013. Além do mais, com a informação que acresce por parte do Sr. Vice-Presidente, também se quiserem considerar isso como um orçamento, terão o orçamento das últimas conferências do Estoril, em que o que há o compromisso nosso é de que ficará abaixo do valor das conferências do Estoril de há 2 anos atrás, que por sua vez já foi abaixo do orçamento das conferências do Estoril de há 4 anos atrás, já que estamos agora a organizar a 3ª edição das conferências do Estoril. E, portanto, tem sido proporcionalmente inverso o custo que temos vindo a suportar com as conferências do Estoril versus o interesse e a qualidade dos palestrantes que têm vindo às conferências do Estoril. O que também é um ato normal, porque as próprias conferências do Estoril se têm vindo a afirmar no panorama internacional e hoje a procura já existe quando, como imaginam, nas primeiras
não existiam e, portanto, houve que investir para depois podermos também estar a beneficiar disso agora a prazo. E, portanto, esses orçamentos estão feitos, quer nas GOPs, quer, se tivermos em conta o orçamento que foi apresentado como resultado do investimento feito nas conferências do Estoril há 2 anos atrás. Sra. Vereadora, faça favor. Sr. Presidente, obrigada. Lamento, de facto, insistir na questão. Não se poderiam fazer. No entanto, também sabemos que o orçamento tem sido gerido de uma forma fluida e flexível, de forma a ir atendendo às diversas questões que vão surgindo, e há aqui uma grande flexibilidade que é orgulho do Sr. Vereador do Financeiro. Mas aqui na própria proposta, por exemplo, nos pontos I e J, falam-se já, avançam-se aqui já valores, 10 mil euros e 70 mil euros, por exemplo. E depois, na proposta, de facto, há um teto máximo que é definido para viagens e há os valores para os oradores. Portanto, eu creio que quando há a apresentação de propostas desta magnitude, e isto à semelhança de outra que também aqui veio, a reunião de Câmara, nomeadamente o Cascais Capital da Democracia Participativa, em que esta questão também surgiu, que é apresentado um plano global de iniciativas e depois a justificação é que está devidamente cabimentado no orçamento, sendo que não se consegue muitas vezes discriminar aonde no orçamento é que se inserem as iniciativas que aqui vêm, portanto, em termos de análise é difícil de ir ver, e que insistimos que deveria haver uma estimativa máxima, ou pelo menos uma previsão do orçamento global da iniciativa, sem prejuízo de depois se poder ir fazendo as aprovações etapa a etapa, mas que, à semelhança do que aqui está, valor máximo de 140 mil euros. Também a conferência poderia ter uma linha a dizer que as conferências no Estoril terão um valor máximo de, não é? Sendo que o objetivo será sempre a sua redução. Sra. Vereadora, vamos ver se nos entendemos. Em primeiro lugar, tal como referiu, está de facto nas GOPs. E, portanto, se elas vierem a ser alteradas nessa altura, e se houver alguma alteração sobre estas rúbricas das conferências do Estoril, a Sra. Vereadora terá a oportunidade aí, de uma vez mais, nos confrontar e dizer, olha, de facto o orçamento está a diminuir ou está a aumentar e fazer as suas críticas políticas por via disso. Por outro lado, o ponto I e o ponto J são dois maus exemplos da intervenção pouco fundamentada da Sra. Vereadora, se me permite que lhe o diga. Porquê? Porque o ponto I e o ponto J são os dois prémios, o Prémio Nacional e o Prémio Internacional, que já se verificam desde as primeiras conferências do Estoril. São exatamente iguais. Portanto, esse até, a sua estimativa ou o seu cálculo estaria desde o início das conferências perfeitamente evidenciada. O que está aqui em causa é um conjunto de despesas que se tornam necessários estarem aprovadas, independentemente de terem orçamento para o efeito. Os 140 mil euros que refere é como limite máximo de despesa a título de viagens para oradores a quem nós temos que pagar essas mesmas viagens. E, portanto, há até, porque nós até à última da hora estamos sempre a negociar e a tentar encontrar outros modos de que essas mesmas viagens fiquem abaixo. Agora, vai-me permitir, até pela insistência, que agora faça-lhe uma crítica política, porque, de facto, por parte da Sra. Vereadora, que, enfim, que não sei se representa ou não o pensamento do Partido Socialista e se representa ou não o pensamento do candidato do Partido Socialista às próximas eleições, é que não vi ainda uma crítica política às conferências do Estoril. Nem que são positivas, nem que são negativas, e se são positivas porquê, e se são negativas também porquê. Isso é que era relevante do ponto de vista político perceber o posicionamento da Sra. Vereadora e do Partido Socialista sobre a qualidade, ou sobre o interesse, ou sobre a má qualidade e o desinteresse que eventualmente teria, no entender do Partido Socialista,
destas mesmas conferências. Se isto lhe puder ajudar, também lhe posso transmitir, porque não foi uma conversa privada, foi uma conversa pública, que tive a oportunidade de manifestar, quer ao secretário internacional do Partido Socialista, quer ao secretário-geral do próprio Partido Socialista, informá-los das conferências do Estoril, do que se iria passar nas conferências do Estoril e, mais do que isso, convidá-los a estarem presentes nas conferências do Estoril e a fazer exatamente, não é nenhum favor que estávamos a fazer, era exatamente a mesma coisa que fizemos aos líderes da oposição na ocasião das segundas conferências do Estoril. E o que me parece aqui importante é que, numa perspectiva de Cascais, mas também numa perspectiva nacional, se possibilite que as conferências do Estoril sejam o tal palco de afirmação dos interesses de Cascais, mas, acima de tudo, também a afirmação dos interesses de Portugal no mundo, quando temos a possibilidade e o privilégio de receber as figuras que, enfim, já estão elencadas e que estão anunciadas e que têm claramente uma situação que quer o governo anterior, quer o governo atual, quer pelos primeiros ministros anterior, quer pelo primeiro-ministro atual, quer pelo ministro dos Negócios Estrangeiros anteriores, quando se realizaram as outras conferências, quer pelo ministro dos Negócios Estrangeiros atual, são de grande reconhecimento ao facto de haver esta iniciativa em Portugal e ela ser realizada em Cascais e ser realizada pela Câmara Municipal de Cascais. E mais do que isso, ser realizada com meios da Câmara Municipal de Cascais. Hoje, nós temos nos nossos colegas da Câmara Municipal de Cascais uma competência por todos reconhecida de grande qualidade na organização deste tipo de eventos, nomeadamente nas conferências do Estoril. Isso é que era interessante ter qual é que é a perspectiva da Sra. Vereadora e qual é que é a perspectiva do Partido Socialista sobre as conferências do Estoril. Porque até se pode colocar que o Partido Socialista está preocupado de estarmos a gastar tão pouco para tanta qualidade que, de facto, é possível trazer a Cascais. Mas ficamos sem saber se, de facto, a crítica é de que deveríamos estar a gastar mais ou se a crítica é de que deveríamos estar a gastar menos, dado que não reconhecem qualidade nem interesse nas conferências do Estoril a realizarem-se aqui em Cascais. E era isso é que eu acho que elevava o debate político, tinha mais interesse para a afirmação do próprio Conselho e até, eventualmente, para nós também corrigirmos alguma situação que, porventura, possamos estar a fazê-la menos bem e termos aqui um contributo para a fazermos melhor. Mas isso não tenho visto por parte da Sra. Vereadora nem do Partido Socialista e tenho pena e não podia deixar de colocar aqui este meu desabafo, se quiser. Muito bem, sendo assim, penso que podemos passar à votação. Vamos votar então o ponto 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Quer fazer? Faça favor. O voto contra em relação à aquisição dos serviços para as conferências do Estoril não se prende de todo com o interesse, com o manifesto de interesse que estas conferências têm. Quer na promoção de Cascais, quer o interesse intelectual e do nível de debate e discussão que proporcionam. A questão é, e respondendo um pouco ao que o Sr. Presidente disse, que na avaliação do gastar mais ou menos, era essa a avaliação que nós gostaríamos de fazer, atendendo ao global, ao expectável gasto global que a conferência terá. Como não sabemos quanto é que é, por parcelas não nos é possível fazer essa avaliação, daí o nosso voto contra. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Embora não seja uma declaração de voto no seu sentido normal, eu vou-me escusar de fazer mais comentários, a não ser só reafirmar, porque penso que a Sra. Vereadora não ouviu, de que o valor global é estimado nas GOPs e, portanto, está expresso nas GOPs. Muito bem, passemos então ao ponto 3, que é a aprovação da minuta do contrato do concurso público designado por obra de reabilitação da Casa Sommer, Centro de História Local, Arquivo Histórico Municipal de Cascais, esperando que este seja o último dos... Mas não, já não faço prognósticos, agora só faço prognósticos sobre a Casa Sommer depois da abertura, depois da inauguração. Mas coloco então a discussão, não havendo pedido de intervenções, passa a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago.
Passemos então à aprovação da ata número 1 do dia 7 de janeiro. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Olímpio Magalhães, certamente porque não participou nesta reunião. Também se dá conta da apresentação dos balancetes e dos despachos, entretanto, proferidos. Dito isto, passemos ao ponto de direção municipal de apoio à gestão, em que o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes vai retirar, tanto quanto estou informado, o ponto 5 e o ponto 6. O ponto? Faça favor, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que eu pedi era para que na proposta número 5 fosse retirada a linha E. Sr. Vereador, então já lá vamos. Vamos colocar a questão do ponto 4, que ponho a discussão, o edifício da residencial Parsi, alteração ao contrato de arrendamento existente entre o município de Cascais e a Jorge e Jorge, que é o Café da Vila. Relembrando que e é sempre bom relembrar, porque já fizemos segunda ação desta natureza, a residencial Parsi foi exercido por parte da Câmara o direito de aquisição, porque considerámos que o valor que estava a ser declarado era um valor muitíssimo abaixo dos valores do mercado e, eventualmente, sugeria uma fuga fiscal, e por isso mesmo nós acionámos e comprámos a pensão Parsi por 400 mil euros, quando temos uma avaliação, no mínimo, 2 vezes superior, no mínimo, ou seja, acima de 2 vezes o valor que nós acionámos essa prerrogativa legal. Dito isto, passo a votação. Quer falar? Faça favor, Sr. Vereador. Obrigada. Sr. Presidente, aqui fala-se que, ou diz que vai haver um aumento do valor da renda em função da faturação. A renda atualmente é 44,41 euros e depois há uma forma de cálculo que é 1/6 da faturação vezes 10% sobre 6. Portanto, eu gostaria de perguntar quais é que foram os critérios para a determinação desta fórmula e em quanto é que se estima que será a renda, mais ou menos. Vereador Nuno Piteira Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os critérios subjacentes a esta fórmula de cálculo foram aqueles que foram conseguidos obter em sede de Assembleia Municipal por proposta do Partido Socialista e aceite com bom grado pelo Executivo, que chegaram ao entendimento que, e face ao período que estamos a atravessar, as rendas, nestes casos de cafetarias, deveriam ter uma componente variável que pudesse ser efetuada de acordo com a faturação. O valor não é possível de estimar porque ele varia precisamente com a faturação. Muito bem. Sr. Vereador, faça favor, mas convém falar com os seus camaradas que estão na Assembleia Municipal e que fazem este tipo de propostas e que nós aceitamos. Faça favor. Independentemente da forma de cálculo, não me sinto nada inibida de continuar a fazer as perguntas, quando sobretudo, quer dizer, não me faz sentido, insisto, esta fórmula. Agora, quando se pergunta qual é que é o valor, mais ou menos, não é, ou previsível de que será a renda, depende da faturação, com certeza, mas pelo menos a ordem de grandeza dever-se-á saber até, não é, para a própria forma de exposição aqui da equação que depois determina o valor variável, não é? Portanto, é com uma estimativa de valores, creio eu, que se terá encontrado esta fórmula de exposição do valor variável. Portanto, a pergunta é, atualmente é 44. E o Sr. Vereador, com certeza, tem uma previsão de quanto poderá vir a ser a renda, pelo menos numa ordem de grandeza. Sobe aos 100? Será acima de 1000? 500? Não é? A pergunta é essa. Estimativa. Muito bem, eu dou-lhe a estimativa, Sr. Vereador. Vamos perguntar aos membros da Assembleia Municipal do Partido Socialista que, quando fizeram esta proposta, certamente eles próprios também têm uma estimativa e, como nós quisemos, foi ir ao encontro de uma proposta do Partido Socialista, que nos pareceu ser de todo de aceitar,
Eles certamente terão essa estimativa. Nós esquecemos de perguntar essa estimativa aos seus camaradas do Partido Socialista e, portanto, iremos perguntar-lhes e depois informaremos a Sra. Vereadora, já que essa comunicação entre o Partido Socialista não está a funcionar da melhor forma. Dito isto, passávamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passamos agora então ao ponto 5, onde o Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes propõe umas alterações às alíneas. Faça favor, Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente, e pedindo desde já desculpa, porque de facto, por mais que na proposta 5 pedia que fosse retirado considerando E e na proposta 6 que fosse retirado considerando F. De facto, estes contratos não podem ter efeitos à data da aprovação hoje em reunião de Câmara, mas sim à data da assinatura do contrato e, por isso, peço desculpa e solicito que seja corrigida a proposta neste sentido. Muito bem. Está corrigida, embora sejam considerantes e, portanto, isso não são deliberações, mas, de qualquer das formas, ficará essa menção expressa na retirada desses considerandos. Dito isto, passo a palavra à Sra. Vereadora Teresa Gago. Sr. Presidente, em relação ao ponto 5, que é no considerando H, diz que não tem o mesmo objeto e ou contraparte do contrato vigente em 2012, não é? Daí não haver lugar à redução remuneratória. Mas depois na proposta refere-se renovação do contrato de aquisição. Portanto, se não é o mesmo objeto e ou contraparte, ou não é renovação, por causa da questão dos 10% de redução remuneratória. Portanto, não sei se há aqui alguma imprecisão, se não. Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes. Sr. Presidente, apenas para esclarecer que não há serviços para o município, daí não haver redução remuneratória. Muito bem, penso que está esclarecido. Não? Faça favor, Sr. Vereador. De onde concluo que na proposta, propõe-se que, há uma alteração à redação, porque na verdade não é renovação do contrato. Ponto 1, terceira linha, primeira palavra, renovação do contrato de aquisição. Portanto, também aqui há uma alteração à proposta, certo? Tem razão a Sra. Vereadora, não é renovação, é aquisição de manutenção. Muito bem. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago. Ponto 6, Serviços de Consultoria, Administração de Sistemas de Microinformática, parecer prévio. Coloco também a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passamos agora a orçamentos e projetos comparticipados, em que, se estiverem de acordo e dada a relevância dos temas, pequena, coloco os três à discussão e os três à votação, se não houverem inconvenientes. 7, 8 e 9. Não havendo intervenções, penso que podemos votá-los em conjunto. Estamos a votar o 7, 8 e 9 em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora no ponto 10, aumento temporário dos fundos disponíveis, que coloco também a discussão. Não havendo intervenções, coloco a intervenções. Sra. Vereadora Teresa Gago, faça favor. Sr. Presidente, eu aqui tenho na proposta em si, é depois no anexo que nos é entregue. Nós vamos aprovar, ou estamos dispostos a aprovar, um aumento excepcional dos fundos disponíveis, no valor de 83.600.000 e tal. Depois, no anexo que nos é entregue, este valor está inserido na coluna de janeiro de 2013. E pergunto se isto é correto, se não deveria estar inserido aqui noutra coluna. Porque também gostaria que me fosse explicado porque é que, em relação aos fundos disponíveis que se nos apresentam aqui em janeiro de 2013, com este aumento de 83 milhões,
há aqui uma aproximação em relação ao total dos compromissos assumidos. Portanto, perguntar como é que isto se está a processar em termos de financeiro. Sr. Vereador Piteira Lopes, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar fazer o melhor possível porque, para mim e para os próprios técnicos, por vezes as leis e a legislação têm sido tanta e tão pouco esclarecedora que por vezes torna-se difícil de interpretar a própria lei. O facto dos 83 milhões que a Sra. Vereadora refere estar em janeiro, fevereiro ou em março é indiferente porque os cálculos são do trimestre e, portanto, ainda estamos dentro do primeiro trimestre. O que é um facto é que eu penso que quando a legislação foi feita, a da Lei dos Compromissos, ela foi feita tendo por base a Administração Central, que trabalha por duodécimos. Portanto, a receita está dividida por 12 meses. O que, ao transpor essa legislação para o setor local, como nós não trabalhamos por duodécimos, existem dificuldades de aplicação da lei porque nós temos os fundos com sazonalidade. O que acontece é que, ao transitar o orçamento de 2012 para 2013 e já no próprio orçamento de 2013, existem compromissos que estão assumidos por nós todos aqui em Câmara, que vão para além do primeiro trimestre. E o que nós estamos a fazer, de acordo com a própria Lei dos Compromissos, é a tentar flexibilizar os fundos disponíveis para estarmos todos seguramente aqui a poder aprovar as reuniões de Câmara e não acontecer o caso de estarmos a aprovar compromissos sem porventuras termos os fundos disponíveis. É nesse sentido que estamos a solicitar este aumento temporário dos fundos, sendo que gostava também de referir que o estamos a fazer apenas até ao final do terceiro trimestre e não ir para além do mandato autárquico. Muito bem. Passemos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passemos agora ao ponto de gestão patrimonial, que vai do ponto 11 ao ponto 13, que coloca os 3 pontos em discussão. Não havendo intervenções, penso que quer a Sra. Vereadora Teresa Gago, faça favor. Sr. Presidente, aqui em relação ao ponto 11, esta proposta vai à Assembleia. Contudo, parece-me que enfim, a contrapartida que há para a Câmara não é totalmente vantajosa em relação a esta proposta que é feita. Porque em troca da utilização de 8.000 metros quadrados, o Centro Hípico propõe-se a disponibilizar serviços da sua atividade, correspondente a um total anual de cerca de 349 horas. Agora, o plano que nos é apresentado e o desconhecimento, não sei se existe, da parte da Câmara em ter no seu plano de atividades atividades desta natureza, não é? Poderá fazer com que esta contrapartida seja dificilmente usufruída ou plenamente aproveitada por parte do município. Por exemplo, poder-se-ia, isto a título de sugestão, poder-se-ia fazer um plano com as escolas de utilização mais continuada, poder-se-ia estabelecer com a CERSICA uma série de coisas. Por exemplo, a questão... Sra. Vereadora, deixe-me só interrompê-la pelo seguinte, é que aí penso que lhe falta informação, porque é exatamente isso que é feito, mas se quiser continuar, continuo, mas fica mais evidente Quero continuar. A desinformação que tem. Faça Não, favor. quero continuar. Só para dizer ao Sr. Presidente que é evidente que imagino que estas coisas possam ser feitas agora. Nos períodos em que é dito, que é a festa da criança, a feira do desporto, as férias escolares, isto exclui uma utilização continuada até durante o ano letivo. Parece-me aqui desta proposta. Daí perguntar ao Sr. Presidente. Muito bem. Sr. Vereador João Sá de Castro, faça o favor de esclarecer. Obrigado, Sr. Presidente. Isto, portanto, resultou de um levantamento feito, no levantamento das necessidades feitas pela Divisão de Desporto
e, de facto, de algumas colaborações que já vinham sendo feitas entre o Centro Hípico da Costa do Estoril e a Câmara Municipal e que eram pagas pontualmente pela Câmara Municipal, tendo em conta esses serviços prestados pelo Centro Hípico. E, de facto, nota-se que, ou registra-se que a Câmara tem necessidades no âmbito do programa das férias desportivas, que temos promovido todos os anos e que queremos alargar ao máximo o número de modalidades disponíveis e o número de atividades disponíveis nessas férias desportivas, e a possibilidade de alargar a equitação era através de um protocolo deste tipo e, portanto, permitindo uma permuta desta natureza, porque são modalidades extremamente caras e que, por esta via, podemos torná-las ao alcance de muitos mais jovens do que se não participassem nestas férias desportivas e do que se não tivéssemos esta colaboração com o Centro Hípico da Costa do Estoril. O mesmo acontece com a Feira do Desporto, onde o Centro Hípico está sempre presente e passará a estar de forma mais visível e mais empenhada, e também na Festa da Criança, onde também são presença habitual e se pretende institucionalizar essa presença por esta via. Portanto, são contrapartidas que o Centro Hípico dará à Câmara, mas apenas, e parece-me que é importante registar, que já existe desde os anos 80 um protocolo, portanto uma cedência do terreno em direito de superfície ao Centro Hípico da Costa do Estoril, que tem vindo, portanto, que está em execução já há muitos anos, já há cerca de 3 décadas, que agora se pretende apenas alargar um pequeno espaço que é basicamente para pastagem de cavalos e, portanto, com um retorno económico diminuto, vindo por essa via, mas que é muito importante para o próprio funcionamento do Centro Hípico ter esta área extra para poder, portanto, que os cavalos tenham uma qualidade de vida melhor e por essa via também terem uma melhor qualidade de vida e mais saudável para os cavalos, que também me parece que é importante nestas circunstâncias e, portanto, sobretudo, operacionalizar melhor o Centro Hípico da Costa do Estoril. E, portanto, é esta pequena área que vai ser, no fundo, alargada, e estas contrapartidas dizem respeito a essa área que, no fundo, é extra do que ocupam atualmente e que me parece que é de todo o interesse para o Centro Hípico da Costa do Estoril e é todo o interesse também para a Câmara, porque passa a ter acesso a estes serviços prestados pelo Centro Hípico da Costa do Estoril de forma gratuita, no sentido que não tem que dispor verbas do orçamento para ter acesso a elas. Por último, dizer que este Centro Hípico é extremamente dinâmico do ponto de vista desportivo, tem atividades regulares a nível competitivo, tem centenas de utilizadores que utilizam este espaço tal qual como se de um espaço público se tratasse, portanto é um equipamento que é privado, mas que é de acesso público, portanto qualquer pessoa que queira passear a cavalo, qualquer pessoa que queira aprender equitação, qualquer pessoa que queira participar nas atividades, é de livre acesso e, portanto, e a preços que não diferem dos outros locais e, portanto, daí se justificar também o apoio da Câmara Municipal a este Centro Hípico. E que, portanto, creio que temos aqui contrapartidas que são perfeitamente razoáveis e que são do interesse das duas partes, porque a Câmara despende menos verba e consegue alargar a prática da educação aos jovens que participam nas suas férias desportivas. E, por outro lado, o Centro Hípico da Costa do Estoril fica com um espaço extra para a operacionalização, que também é importante para o próprio desenvolvimento das atividades. Obviamente que nada será construído nesse espaço extra, isto é apenas para a pastagem dos cavalos, como disse anteriormente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Nuno Peter Lopes. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Era apenas para reforçar aquilo que o Sr. Vereador João Sandy Castro acabou de dizer. Metros quadrados que estão a ser cedidos ao Centro Hípico são 8.000 metros quadrados de Parque Natural, em plena charneca, onde não se pode construir nada e a única coisa que será feita é a vedação do terreno para os cavalos poderem passear livremente nesse terreno. Portanto, não vejo daí que venha grande mal ao mundo. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sra. Vereadora.
Não sabia. Sr. Vereador Pedro Lopes Mendonça, as minhas desculpas. Não, é que eu pretendia perguntar qual era a qualidade, se é pelo CDS ou se é por Cascais sem partidos. Não, é só para saber. Pergunto em que qualidade é que o senhor vereador Sandy Castro está a falar. Se é pelo CDS ou se é por Cascais sem partidos, porque há uma contradição. É que eu vi ali numa fotografia o seu vereador Sandy Castro numa propaganda de Cascais sem partidos. Não percebo como é que agora está a falar aqui partidariamente. São obrigado, coisas que... Sr. Vereador, por favor. Sr. Vereador João Sandy Castro. Sr. Vereador Pedro Lopes de Mendonça, eu falo na qualidade de eleito municipal e, portanto, na qualidade do voto popular que me permitiu estar aqui. Mas uma coisa pode ter a certeza que eu nunca farei, é levantar rumores como o senhor começou por levantar no início desta reunião. O primeiro tema que o senhor pôs no início desta reunião é que havia um rumor de uma utilização exclusiva para estrangeiros do Hospital de Cascais, qualquer coisa sem fundamento nenhum, que lhe fez ouvir chegar e que resolveu dar eco aqui nesta Câmara. Isso pode ter a certeza que hoje é coisas que eu nunca farei. Está aqui, eu basei-me só em factos concretos e em assuntos que possa provar e que sejam públicos. Não faço aqui ecos de rumores. Posso? Faça a favor, Sr. Vereador Pedro Lopes de Mendonça. Responder a esse tipo de perguntas. Porque, efetivamente, eu primeiro nem sequer falei só no Hospital de Cascais. Falei em várias políticas de hospitais. Portanto, se o senhor deturpa as coisas que eu estou a dizer, tenha paciência. Muito bem. De qualquer das formas, eu posso esclarecer e confirmar que o Sr. Vereador João Sandy Castro, obviamente, faz estas intervenções enquanto vereador eleito na Câmara Municipal de Cascais e enquanto responsável pelo pelouro que traz os pontos aqui. Enquanto merecer a minha confiança, esses pelouros continuarão a ser atribuídos. Dito isto, passávamos então à intervenção do Sr. Vereador Alexandre Faria e depois da Sra. Vereadora Teresa Gago. Faça a favor, Sr. Vereador Alexandre Faria. Sr. Presidente, só para desanuviar a atenção, congratular-me pelo facto de, pelo menos, os cavalos serão sempre partidários, sejam eles quem forem, e serão sempre independentes, e é por eles que julgo que o ponto está aqui em análise. A partidários sim, mas a aparelhistas sempre, porque são montados. Mas, Sra. Vereadora Teresa Gago, faça a favor. Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este direito de superfície, não me ouviram dizer ou expressar qualquer tipo de preocupação em relação à possibilidade de construção na área do Parque Natural. Portanto, mas agradeço as devidas ressalvas em relação a isso, mas não tinha sido, ou não era essa a natureza da dúvida, nem estávamos a partir de qualquer tipo de suspeição em relação a isso. O que nos parece é que, sendo um direito de superfície com prazo prorrogável automaticamente durante períodos de 20 anos, não se poderia aproveitar agora o facto desta anexação para os cavalos pastarem, quer dizer, independentemente do motivo que justifica a renegociação, que se poderia, porventura, conseguir, talvez, um acordo mais vantajoso ou uma contrapartida mais vantajosa. Nomeadamente através não só da articulação com o Departamento de Desporto, mas com o Departamento da Educação, por exemplo, incluindo nos próprios projetos educativos das escolas atividades hípicas. Porque, de facto, pelo que eu percebi da explicação que me foi dada, são atividades pontuais ou limitadas no tempo. E, efetivamente, durante as férias desportivas de Cascais, o que... Enfim, quer dizer, se houver o interesse e o empenho em prosseguir uma modalidade desportiva, creio que há vantagem em que seja continuado ao longo do tempo e não apenas chamar ao gosto e que as pessoas depois, enfim, gostarão, pressupor-se-á, e depois não lhes ser permitida a manutenção da atividade. Eu tenho toda a razão, mas sabe que nestas coisas, na vida,
há de facto situações curiosas, é que durante 30 anos utilizaram este espaço sem qualquer tipo de contrapartida. Passaram presidentes de toda a ordem, de toda a natureza, e agora quando estamos, de facto, a pôr as coisas na ordem, enfim, ficamos sujeitos a esse tipo de intervenções como a da senhora vereadora está a fazer. Mas, de facto, durante 30 anos não houve contrapartida nenhuma. Olha, aí foi ainda pior negociado, independentemente agora de ter sido melhor ou pior negociado. Já quanto à segunda questão que coloca, aí é que me parece também, vai-me permitir, e aceito isto como amizade, porque não gostaria de ver as capacidades da senhora vereadora desperdiçadas em qualquer junta de freguesia, mesmo que seja a sua. Porque essa intervenção não faz sentido, percebe? Porque 340 horas colocadas à disposição do sistema escolar no Conselho não ia resolver nada, ia criar um grande problema, porque não serviria rigorosamente para nada, porque não está a imaginar o que é que são essas 340 horas despendidas por o número de alunos que temos no Concello de Cascais. E, além do mais, se assistir e se for com frequência ao site da Câmara Municipal de Cascais, sabe que permanentemente estamos a colocar dias livres para a população, em geral, poder utilizar estas mesmas horas, não estas, mas as que estavam no acordo inicial, com base na cedência que tinha sido feita há mais de 30 anos dos terrenos que agora se estão a juntar, porque desde sempre foram utilizados estes e não faziam parte dessa mesma cedência. Por isso, não é por aí que nós vamos conseguir ultrapassar com uma medida positiva, porque iríamos criar uma medida negativa que não só prejudicaria quem já hoje beneficia dessa disponibilidade que a Câmara Municipal de Cascais coloca para populações normalmente que não têm possibilidade de ter equitação, como, em limite, se levássemos uma negociação tão dura e tão exigente, colocaria certamente os preços depois para a população em geral num nível cada vez maior e, portanto, cada vez mais caro e, portanto, inibiria também outros de poderem praticar equitação, pagando, e não resolveria problema nenhum no agrupamento de escolas, porque então eu colocar-lhe-ia, senhora vereadora, como é que distribuía as 340 horas nos vários agrupamentos, se era por escalões etários, se cada um escolhia 6 alunos para poderem ter uma formação continuada, tal como a senhora há pouco referiu, de equitação. Se foram esses 6, porque é que não seriam outros 15 mil? Enfim, como vê, estas coisas, quando não temos responsabilidades de governar, são sempre mais fáceis de falar. Mas de facto, parece-me ser, e dar aqui os parabéns ao Sr. Vereador João Sandy Castro, porque veio colocar a questão e veio retificar uma questão que há muito tempo se arrastava no Conselho, sem qualquer contrapartida para Cascais. Passemos a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com o voto contra da Sra. Vereadora Teresa Gago. Mas que seja mesmo uma declaração de voto e que não sejam considerações de ordem política, que essas já passaram na discussão. Faça favor para fazer uma declaração de voto. O voto é contra, não pelas cedências, pelas contrapartidas que são cedidas, mas porque queremos que poderíamos ir mais além e numa maior negociação do número de horas. Muito bem. Isso é para o próximo programa eleitoral, que haverá equitação para todos os municípios prometida pelo Partido Socialista. Passemos agora ao ponto 12 e ponto 13. Penso que podemos discuti-los em conjunto e votá-los em conjunto. Não havendo intervenções, estamos a votar o ponto 12 e o ponto 13 em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora às juntas de freguesia, também com 2 transferências. De uma quarta tranche, o Sr. Vereador Nuno Pitera Lopes não participou no 13 porque faz parte dos órgãos sociais desta Associação Familiar e Desportiva da Torre. Passemos agora, então, a votação do ponto 14 e ponto 15. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora também ao ponto 16, dos assuntos jurídicos, em que é uma providência, peço desculpa, é para o pagamento das cotas à Ordem dos Advogados e das contribuições para a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores a advogados da Divisão dos Assuntos Jurídicos
e penso que o Sr. Vereador Alexandre Faria quer intervir. Faça favor. Sr. Presidente, trata-se da renovação, que neste caso também se altera o elenco dos advogados da Divisão de Assuntos Jurídicos que prestam esta atividade suplementar e não remunerada, é sempre bom vincular isto, à Câmara Municipal de Cascais e que tem sido, ao longo dos últimos tempos, desenvolvida com grande sucesso. Muito obrigado. Também deixando aqui registado que esta alteração que foi promovida pelo Sr. Vereador Alexandre Faria quando da tomada de pelouro dos assuntos jurídicos tem provocado manifestos ganhos de poupança por parte da Câmara Municipal de Cascais ao utilizar os seus quadros na defesa dos processos em que a Câmara está envolvida. E só supletivamente, em casos muito excepcionais, é que se recorre, de facto, a advogados do exterior, coisa que não acontecia no passado, e, portanto, também aqui um reconhecimento aos próprios colegas da Câmara Municipal de Cascais, que são advogados e que têm defendido, e muitíssimo bem, porque quando tínhamos prestação de serviços exteriores, tínhamos um grau de sucesso muito pequenino comparado com aquele que temos tido agora quando são os nossos colegas a defender os processos da Câmara. Dito isto, passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora ao ponto 17 e 18. Coloco os dois à discussão e depois eventual separação de votação. Senhora Vereadora Conceição Cordeiro. Sr. Presidente, obrigada. É uma coisa muito rápida, é só porque, relativamente ao ponto 18, não juntei porque veio também o parecer favorável do STAL. Eu não tive a oportunidade de juntar porque ele chegou na sexta-feira muito ao fim do dia, mas farei distribuir aos senhores vereadores. Muito bem. Sr. Vereador Pedro Lopes de Mendonça, faça favor. Só para fazer uma pergunta, se efetivamente estão integrados, portanto, nestes horários, apesar da extensão. É essa a minha pergunta. São exatamente os mesmos. Muito bem. Passemos então à votação. Penso que podemos votar os dois em conjunto. Vamos votar em conjunto, 17 e 18. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora ao ponto 19. Proposta de plano pormenor do espaço de reestruturação urbanística de Carcavelos Sul, alteração dos termos de referência. Sra. Vereadora Teresa H, que faça favor. Sr. Presidente, é apenas para fazer... Já agora também só informar que está presente na sala o Sr. Arquiteto Vitor Silva, diretor do Departamento. Alguma dúvida técnica eu pedirei para o Sr. Arquiteto responder. Muito obrigada. Não, mas não é dúvida técnica. É apenas fazer uma sugestão, que é a deliberação, refere-se aqui no ponto 2, à abertura do processo de participação para a formulação de sugestões e baliza um período de 15 dias. Eu sugeriria, se pudesse ser, aumentar para 30 dias, para que de facto se possa ter a oportunidade de participar e de pôr à discussão de forma útil. Muito bem, Sra. Vereadora. Eu só não vou aceitar excepcionalmente pelo seguinte e vou justificar. Todo este processo já foi a discussão pública milhentas vezes. Este passou por uma contratualização com a CCDR em prejuízo dos interesses da própria empresa Alves Ribeiro, que também saúde está aqui presente, e o que eu considero até em prejuízo dos interesses de Cascais. Mas isso são outros 500 escudos. Mas como quisemos contratualizar e consensualizar com a CCDR, quer a Alves Ribeiro, quer a Câmara Municipal de Cascais, cederam em relação àquilo que foram as pretensões da CCDR. E, nesse sentido, o que estamos agora a votar é o menos, quando já votámos aqui o mais. E, portanto, há aqui novamente uma redução. O que, conhecendo aquilo que foi o objeto e que foi fruto de discussão no passado, acreditamos que colocar aqui 15 dias é só estarmos a atrasar mais 15 dias uma deliberação que já devia estar tomada e aceite pela CCDR há muito tempo atrás. E, portanto, nesse sentido, eu não vou acatar a sugestão que a Sra. Vereadora nos está a colocar exatamente por estas medidas, sendo que se trata de matérias que eu sou muito sensível em termos de alargamento de prazos de discussão pública, mas neste, manifestamente, considero que não se justifica. Dito isto, passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com uma abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passamos agora ao ponto de gestão territorial, com 4 pontos, uma operação de loteamento e 3 alterações
às licenças de loteamento. Coloco os 4 à discussão e, eventualmente, com votações separadas. Sr. Vereador Pedro Lopes de Mendonça. É basicamente relativamente ao ponto 20, sendo de um lote de 460 metros quadrados e outro de 307 metros quadrados, em que, efetivamente, tendo em conta os espaços envolventes, deveriam, por quanto a mim, deveriam ser cedidos para estacionamento e não para compensação em numerário, porque, efetivamente, aquilo tem o como é que se diz, o circuito lá de... Agora também esquecer as palavras. Ali na Quinta da Marinha tem ali o circuito... Não, da Equestre. Como é que se chama? Ali na Quinta da Marinha. Portanto, isto é ao pé da Quinta da Marinha. Como é que é? Tem o Homes Place e tem mais o hipódromo. A pista de hipódromo. E, portanto, quer dizer, julgo eu que isto até deveria ser exatamente para estacionamento e não propriamente para benefício da própria urbanização. Penso eu, não é? Até porque acho que estas questões são 700 metros quadrados à volta disso ao todo e penso que por vezes também podíamos propor, portanto, a troca de terrenos, portanto, noutras áreas, exatamente como compensação. Senhora Vereadora Teresa Gago, entretanto também está na sala o Senhor Arquiteto. Senhora Vereadora. Já não é a primeira vez que nestas questões de gestão territorial se tem colocado o problema da compensação em numerário pela não cedência de espaços verdes. Recordo-me que numa das reuniões de Câmara que houve, a explicação que foi dada era por ser plano diretor, por ser clandestinos, desculpem, por ser PER, e que seria necessário fazer os acertos, não sendo possível de outra forma. Aqui, neste caso, é uma operação de loteamento, não é de todo clandestinos e também achamos que a proposta de compensação em numerário, enfim, que o uso reiterado desta forma de compensação, que é prevista no Plano Diretor Municipal, aí não há nada a objetar, mas que a forma reiterada desta utilização pode comprometer depois uma boa planificação e gestão do território. Isto aplica-se ao ponto 20, já que estão os pontos todos em discussão, e ao ponto 23, que é uma alteração à licença de loteamento, mas em que, nesse caso, se troca espaços verdes por construção que reverterá a favor da Câmara Municipal, pelo que entendo da proposta. Muito bem. Quer dar alguma explicação, Sr. Vice-Presidente? Penso que não, são opções que se tomam e, portanto, uns concordam, outros não concordam, mas isso é expresso no momento da votação. Passa então a votação. Vamos votá-los separadamente, porque penso que há posições separadas nos 4 pontos. Ponto 20. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da vereadora Teresa Gago. Ponto 21. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção da vereadora Teresa Gago. Ponto 22. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção da vereadora Teresa Gago. Ponto 23. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra da vereadora Teresa Gago. Passemos à gestão urbanística com a alteração à licença de loteamento titulada pelo Alvará de Loteamento do José Esteves de Matos. Está em discussão. Passo a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passemos então às atividades económicas, em que coloco os 5 pontos à discussão e depois, eventualmente, de votações separadas. Estão em discussão. Sra. Vereadora Teresa Gago, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao ponto 29, é dito no ponto 2 que o valor referido no ponto anterior seja pago em 12 prestações mensais, das quais 10 serão pagas no ano de 2012 e 2 no ano de 2013. Eu pergunto se isto está correto, se não será 10 pagas no ano de 2013 e 2 no ano de 2014.
Muito bem. Algum Sr. Vereador Piteira Lopes? Obrigado, Sr. Presidente. Mesmo sem ver a proposta que estou aqui a abrir, eu diria que a Sra. Vereadora tem razão, porque serão sempre 10 em 2013 e 2 em 2014. Mais uma vez, houve um lapso que não é normal do Departamento Financeiro, pelo qual eu peço desculpa. É incoerente ser mais uma vez o que não é normal, porque se é mais uma vez passa a ser normal. Mas convém no futuro, então, não haver nem mais uma vez, nem ser obviamente normal. Mas altera-se, está alterado na proposta. Aprovado por unanimidade. Passemos agora. Peço desculpa, Sr. Vereador. Quer intervir? Sr. Presidente, peço desculpa, não sei se pôs os pontos todos à votação, se isto foi esclarecido e de facto é o que o Sr. Vereador Piteira Lopes disse, que é em relação ao ano seguinte, e pediria, se faz favor, que pusesse à votação em separado os pontos, do 25 ao 29. Muito bem, então vamos votar separadamente. Sim, o Sr. Vereador já esclareceu e, portanto, aceitou a alteração. E, portanto, então vamos votar. O erro agora foi meu por ter votado todos ao mesmo tempo. Pensei que estava consensualizado. Mas, dito isto, eu passarei a votá-los separadamente. 25, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 26, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 27, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com voto de abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago. E ponto 29, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Passemos agora, afinal o meu erro foi só de 1/5. Foi só no ponto, um ponto é que não tinha a concordância global. Foi um ponto crítico. Passemos então agora, e foi na criação dos centros urbanos comerciais. Não é? Exatamente. Mas, enfim, passemos então à juventude, que é o ponto 30, 31 e 32, estão em discussão os três, e depois votarei separadamente ou em conjunto. Muito bem, não havendo intervenções, posso votar em conjunto. Então votamos o 30, 31 e 32. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora passemos ao ponto de ambiente, apenas com um ponto, que é um contrato de programa com a EMAC, Empresa Municipal de Ambiente de Cascais. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com uma abstenção da Sra. Vereadora Teresa Gago. Passemos agora ao ponto da cultura, que é o apoio anual ao TEC. Também quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria. Passemos agora ao desenvolvimento socio-territorial, que do ponto 35 ao ponto 37, coloco os três à discussão e depois, eventualmente, votações separadas. Estão em discussão os três. Passo a votação. Podemos votar os três em conjunto. Votamos. Estamos a votar os três em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria. Passamos agora à habitação e desenvolvimento social, com 4 pontos, 38 ao 41, que também coloco os 4 em discussão. Não vendo intervenções, penso que podemos votar em conjunto. Vamos votar em conjunto, estamos a votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto de relações internacionais, com 3 pontos, também coloco os 3 a discussão em conjunto e depois, eventualmente, votações separadas. Não há intervenções, passo a votação, penso que posso votar em conjunto. Estamos a votar em conjunto o 42, 43 e 44. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora, no ponto 45, apoio ao 28º Festival Internacional de Brisas do Estoril. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E chegamos então ao ponto das informações, que já não temos votações, em que se dá conta dos comunicados aos órgãos de comunicação social. E dito isto, dou por terminada a reunião de Câmara, agradecendo a colaboração de todos. Há público, pois é. Às 11 horas. Isto hoje ia rápido demais. Peço imensa desculpa. Não sei se já estarão presentes. Se não estiverem, como ainda não são 11 horas, nós depois voltaremos a chamar. Chamava então o Sr. João Milito Teixeira, estando presente. Não está e repetirei a chamada porque ainda não são 11 horas. Chamava agora a Sra. Dona Filipa Pinto Coelho.
Bom dia. Eu estive cá há 3 meses, 3 meses e meio, numa reunião de Câmara e depois vim à Câmara de Cascais precisamente falar com o Sr. João Salvado e com o Sr. Dr. Caetano Gomes. Continuo à espera de uma resposta que me ficou de ser dada nessa altura, foi no dia 7 de novembro, e até hoje não tive resposta nenhuma. Vinha cá saber se continua tudo na mesma, sendo que pelo menos a possibilidade de colocar uma passadeira na rua seria uma mais-valia muito grande. Continuam-se a fazer corridas de Fórmula 1 e de motas ali. Tem havido também muitos acidentes devido à proibição do trânsito naquele pedacinho da rua de cima, penso que é a Rua dos Lusíadas. Penso também que faz falta ali um sinal de trânsito exatamente a informar as pessoas de que aquilo agora é só para transportes públicos, mas já junto ao Lidl, porque visto aquilo ser trânsito proibido, não podem vir carros da esquerda, somente autocarros e táxis, portanto transportes públicos. Continuam a passar lá dezenas e dezenas e dezenas de carros e origina acidentes que depois, devido a não haver lá um sinal de informação dizendo que não podem vir carros da esquerda, origina a imensos problemas e confrontos e a polícia tem estado lá imensas vezes para resolver os acidentes, não para autuar quem continua a passar aquele trânsito proibido. Eu gostava de saber se, entretanto, já vai ser feita alguma coisa. Do último acidente que lá houve, o agente disse que ia informar a Câmara de Cascais e de que isto estava a ser realmente um bocado mais, porque as pessoas continuam a passar ali, ignorando completamente o trânsito proibido. Entretanto, só em relação, pelo menos à passadeira na rua, eu gostava de saber se isso é viável ou não, até porque a rua tem tido imensas faltas de energia, portanto está numa escuridão constante, candeeiros sem luz, portanto aquilo está-se a tornar um bocadinho cada vez pior. Se já é mau, cada vez pior. Muito bem, Sra. Dona Filipa, só dizer-lhe o seguinte, embora tenha aqui informação que foi prestada informação, também não tenho nenhuma evidência de que a tenha sido prestada e a senhora confirma que não foi prestada. De qualquer das formas, já foi feito todo um conjunto de análise que eu me vou escusar, se me permitir, de lhe dizer, mas que está aqui em relatórios de intervenções que lá vão ser realizadas. E, portanto, o que eu vou pedir é que esta informação seja, de facto, prestada, quer a nível da sinalização vertical e horizontal, quer a nível também dos próprios circuitos, da própria circulação e dos sentidos de trânsito que está aqui previsto. Portanto, está aqui feito um estudo bem desenvolvido sobre as várias abordagens e propostas de execução para serem realizadas, mas eu vou pedir que lhe façam chegar, de facto, a resposta, e pedindo novamente desculpa de não o termos feito, e vamos fazer a implementação do que aqui é proposto e depois de estudado pelos serviços, conforme está aqui também referido. E agradeço-lhe a sua intervenção, pelo menos de nos chamar a atenção de que não foi prestada a informação. Faça favor. Só em relação à possibilidade da passadeira, que para mim é das coisas mais importantes, porque quebra a velocidade com que o trânsito passa ali. Quando eu digo velocidade é mesmo aquilo que cria muita adrenalina, por ser uma rua estreita, sem passeios, e os carros à noite passam ali completamente a abrir. Já não estou a falar do trânsito de dia, mas estou a falar do trânsito de noite. É inacreditável a velocidade que se atinge naquela rua. Pelo menos a passadeira seria uma quebra grande. E muito obrigada pelas respostas que eu então aguardo. Olha, eu não percebo de questões de ordem técnica. O que está aqui previsto não parece ser uma passadeira, mas algo... Não conheço, está aqui um termo técnico que é uma chicane, seja o que for uma chicane. Não, criada mais uma chicane para redução de velocidade de circulação, mas que irá suprimir cerca de 4 a 5 lugares. Penso que é uma redução, alteração de trajeto
Pois é uma alteração de trajeto. De qualquer das formas, eu próprio irei falar com os técnicos e se a questão de facto é de uma passadeira, que se ponha uma passadeira, não é por aí que a coisa vai, como costuma dizer, que o gato vai à filhós, não é? Portanto, é só porque já tem uma no princípio e tem uma no fim, por isso é que eles estavam, pelo menos é a informação que eu tenho aqui, que tem uma no princípio e outra no fim da rua, mas eu vou tomar conta da situação e irei esclarecer. Muito bem, muito obrigado. Eu voltava a chamar o Sr. João Milito Teixeira, que não está presente e agora já passa das 11 horas. Portanto, e chamava também a Sra. Dona Edith Mendes Messias, que desistiu. Tenho essa informação que desistiu. Chamava agora o Sr. Manuel António Augusto Fernandes, que também não estará presente. E agora o Sr. Joaquim Ferreira Carvalho. Eu venho aqui por causa de agradecer a vossa atenção. No entanto, como é que é de explicar? Eu vim aqui a focar 5 pontos por causa da circulação viária há um ano ou 6 meses, não faço a mínima. E foi realmente disponibilizado tempo com o diretor de serviço de obras e com o diretor de serviço de tráfego, que entretanto estava há muito pouco tempo no local, e realmente eles não tinham conhecimento do que é que eu ia lá tratar. Eu, na altura, tinha focado, mas ao acaso, muito genericamente, coisas relativamente pontuais, mas para provocar que, noutras circunstâncias, vocês, Câmara, pudessem pensar nesse assunto. Na reunião, portanto, não tinha o conhecimento das perguntas que eu tinha feito e muito menos da segunda parte que eu tinha pedido, que era para me disponibilizarem alguns dados de 1 ou 2 projetos para eu poder contrapor qualquer coisa, porque eu vi agora aqui a questão da passadeira, enfim, da forma como foi tratada. Não sei se vocês vão a esse pormenor. Bom, a ideia minha de vir cá hoje era agradecer a vossa atenção, como disse, e dizer que eu vou deixar ao fim deste tempo todo não pensar mais no assunto, porque, como é que é de explicar? Eu fui umas 6 vezes para ver se obtinham os dados, os tais dados que eu gostaria de consultar e qualquer outra resposta. Realmente foi-me impossível dar mais pormenores. Queria também referir que, neste aspecto, eu sei que a minha intervenção é um tanto ou quanto, como é que é de explicar, criar um pouco de bom senso, porque há resoluções importantes, eu ouvi aqui os pontos todos, achei interessante, há alguns esclarecimentos, não sei se ali da Dona Vereadora, poderiam ter sido feitos antes da reunião, mas quer dizer, não é esse o problema, era um pouco de bom senso. Portanto, nesse aspecto, eu já ando a sugerir há 20 ou 30 anos que há certos pontos na gestão que poderiam ser melhorados. Na minha ideia, não na vossa lógica. Por exemplo, ainda me aconteceu agora há 2 ou 3 dias, eu tentei um pequeno esclarecimento, era mesmo pequeno, disseram-me, não, tem que fazer por escrito, tem que apresentar as plantas, tem que... Francamente, quer dizer, há coisas que eu não sei se haverá tempo, mas vocês têm ali agora como é que é de explicar, o atendimento municipal. Não sei se um atendimento municipal terá possibilidades para isso, porque está tudo lá concentrado, foi aquilo que me disseram. Eu estou a tentar ser o mais rápido possível. Eu agradeço a rapidez, gostava era de ter a objetividade, que é aquilo que eu não tenho sentido a objetividade até agora foi aquela que eu me referi. Pois, eu não quero ficar mais a pensar nisto. Muito bem. Portanto, a ideia foi agradecer
primeiro objetivo. Segundo, acho que há pormenores que poderiam ser melhorados usando bom senso, usando melhor gestão. Estou pronto, já disse isso da outra vez. Se puder dar algum contributo, estarei disponível. Não digo que seja um indivíduo cheio de bom senso, que tenha uma grande questões de gestão, mas há pormenores que eu acho que deveriam ser tomados em conta, como é o caso ali da passadeira, 3 meses. Eu discordo, por exemplo, daqueles altos que andam por aí, agora puseram mais 3 lá na zona. Foi aquilo que eu pedi da outra vez. Que estudos é que fizeram para eu poder contrapor? Porque eu não posso contrapor contra um projeto que foi aqui tomado uma decisão, possivelmente, que custou um dinheirão. Eu estou a ser, acho, concreto. E deve haver elementos de circulação, número de acidentes, locais perigosos, forma. Por exemplo, uma das coisas que eu na altura referi é que puseram 800 metros de calçado paralelepípedo, que é perfeitamente inconcebível modernamente. Disseram. Aí disseram, não sei se é verdade, se é mentira, porque não foi oficialmente. Foi uma decisão do anterior pessoal, do anterior presidente. Não vou discutir isso. Mas vejo que aqui, quando se vem aqui agora ali, também está feito a calçada. Sr. Joaquim Ferreira Carvalho, vou pedir desculpa, depois vai ter capacidade, já esgotou o tempo da primeira intervenção, mas quando eu lhe pedi objetividade é que até agora, sinceramente, na sua intervenção não vi nada objetivo. Quer dizer, isto não pode ser numa zona, pôr uma passadeira ou não pôr, de uma situação que ocorreu anteriormente, dizer-lhe o seguinte, que isso é o que nós temos. Já fiquei um pouco preocupado quando o senhor também afirmou que podiam ter muito bom senso, porque se nos está a recomendar a nós que tenhamos bom senso, convinha ser de alguém que sentisse que tinha esse bom senso para nos prestar. Coisa que eu tenho que refutar, porque obviamente não posso aceitar que considero que esta Câmara não tem bom senso, embora seja também, por si só, uma avaliação subjetiva sobre o que é bom senso e o que é mau senso. O que lhe posso dizer é o seguinte, nada é feito nesta Câmara sem serem feitos estudos. Esses estudos são feitos por pessoas qualificadas e que tiveram na sua formação técnica exatamente essa mesma formação para poderem fazer esses estudos das variedíssimas áreas, mas também no que diz respeito às questões viárias e às questões de estacionamento e às questões de segurança rodoviária. Nós, dentro em breve, iremos apresentar inclusivamente, através dos meios tecnológicos que hoje temos ao nosso dispor, mais um conjunto de ferramentas que permite a todos os municípios terem acesso a cada vez mais informação e, ao terem acesso a essa informação, terem a capacidade também de interagirem com a Câmara para poderem dar as suas críticas, as suas sugestões, eventualmente o reconhecimento também do bom que for feito. E por isso o senhor passará a ter, também por via tecnológica, a possibilidade de fazer essa mesma intervenção. Agora, porque de resto eu não lhe posso explicar o contrário, quer dizer, não tendo nenhuma situação em concreto, não lhe posso estar agora aqui a fazer a defesa das intervenções que foram promovidas pela Câmara Municipal de Cascais, porque também não estou a falar em nada em concreto. Nessa altura, teremos tudo aberto, ou seja, acrescentaremos áreas da Câmara, nomeadamente esta área viária será uma das áreas que está abrangida por essas novas ferramentas que vamos disponibilizar e, nessa altura, temos essa possibilidade de, caso a caso, em situações concretas, de estarem expostos, inclusivamente, os estudos de trânsito, os estudos viários e ter as sugestões por parte dos municípios ou as discordâncias por parte dos municípios. Como deve imaginar, não há, da nossa parte, interesse nenhum de fazer algo que não seja de acordo com a satisfação das necessidades das pessoas, mas que também que seja de acordo com a fundamentação técnica, porque senão isto passa a ser uma gestão pontual e descaracterizada que não pretendemos. E, portanto, aqui obviamente que há uma lógica, há lógicas de funcionamento, há regras de gestão, pensamos nós serem de boa gestão, e que temos, e como qualquer regra de boa gestão, permite ser sempre melhorada, mas não deixa de haver essas mesmas regras de gestão. Mas agradeço a sua disponibilidade, a sua colaboração e certamente, se tiver ainda essa mesma disponibilidade, com as novas ferramentas poderá ter mais um mecanismo para, de forma objetiva, podermos confrontar opiniões que o senhor tenha com opiniões que os técnicos da Câmara também possam ter e desenvolver.
Tem agora mais 2 minutos, sim. Desculpe lá, o senhor disse que houve falta de objetividade. Eu acho que, pelo menos, foquei algumas coisas. Vim cá, expus para poder consultar ou saber o que é que se passava a respeito. Eram 5 pontos muito genéricos. Inclusive, falei na tal colaboração. Segundo ponto objetivo. Terceiro, que o senhor já respondeu, informatizado ou qualquer coisa do género. Informei também objetivamente que vim cá aos serviços 6 vezes para ver se me davam a tal resposta. Não sei se me podiam disponibilizar os tais dados concretos que o senhor agora acabou de dizer, que os projetos são feitos. Portanto, para eu dizer qualquer coisa objetiva, eu tenho que ver o que é que vocês objetivamente também fizeram. Se não foi essa possibilidade, pronto, mas a ideia é, eu não vou pensar mais no assunto. E agradeço a atenção e desculpe, a questão do bom senso, a última pormenor, há muita coisa que tecnicamente pode estar correta, mas ou porque há, quer dizer, tecnicamente, ou porque há inovações, ou porque há outras coisas que, passado às vezes pouco tempo, deixam de estar corretas. Uma delas que eu foquei da outra vez é o vosso... Desculpe, eu estou a falar da outra vez, mas já não sei se tenho tempo. Falei que havia... O sistema que agora está a adotar a Câmara em uma série de pormenores é de sentidos únicos. Portanto, sentidos de circulação. E chamei a atenção que esses sentidos de circulação muitas vezes são muito localizados e que as pessoas não se lembram que gasta-se mais, por exemplo, se for circulação viária, gasta-se mais gasolina e depois o Estado paga mais o CO2 que não sei a quem e, portanto, podiam ser minimizados esses custos, não só ao município, como geralmente o tal CO2 que eu ainda não compreendi. Desculpe lá, mas isto é só um pormenor. Eu agradeço a atenção e a outra atenção dos coisas, quer dizer, que foi-me feito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. De qualquer das formas, os sentidos únicos vai ser uma tendência. Não fomos nós que os inventámos em todo o lado. Sempre que há uma maior concentração de carros, sempre que há uma maior densidade de frequência, e nomeadamente no Conselho e no Casco Velho, nós temos problemas de mobilidade, inclusive para cidadãos em geral e depois para cidadãos portadores de deficiência ou cidadãos com mobilidade mais reduzida. Isso permite um reordenamento de estacionamento e permite aumentar a própria mobilidade quando passamos para sentido único. Isso altera profundamente, nomeadamente a nível do próprio alinhamento arbóreo das próprias ruas, altera as infraestruturas que estão no subsolo, portanto é uma intervenção profunda que se desenvolve. Mas isso há, como em tudo, pessoas que defendem, até há pessoas que defendem que nem sequer deve ser aberto os centros à circulação automóvel e, portanto, aí então a redução de CO2 era 0. Mas depois há os comerciantes que se queixam e há outros moradores que se queixam. Portanto, por isso mesmo é que nós gostamos de fazer os estudos que fazemos e acredite que colocá-los o mais possível à discussão. E cada vez iremos fazê-lo mais. Para também obtermos não só, eventualmente, o aconselhamento de municípios, que são da sua especialidade técnica nas diversas áreas, mas muito especialmente porque acreditamos que só se constrói a urbe, chamemos-lhe assim, só se constrói o Conselho numa base de cada vez maior confiança e essa confiança passa por estabelecermos formas de irmos comunicando. Agora têm que ser também sistematizadas, porque se essas formas não estiverem organizadas, se não estiverem sistematizadas, acaba por também não ser consequente e acaba por não serem eficazes. Mas é nesse sentido que nós estamos a trabalhar e o que lhe peço é que esteja atento quando lançarmos agora dentro, não tenho agora a data precisa, mas é no mais tardar que entre 15 dias estamos a lançar essas novas ferramentas para estarmos em permanente contacto com os municípios e receber as suas sugestões e receber as suas reclamações e sermos mais eficazes na resposta e na prestação de serviço. Muito obrigado. Então, eu vou só chamar por descargo de consciência o Sr. João Milito Teixeira, que não está mesmo presente e, portanto, sendo assim, dou por encerrado a nossa reunião, agradecendo a colaboração de todos. Muito obrigado.